eu já falei na semana passada, nós temos acompanhado essa polêmica em torno do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Então, assim, agora a bola da vez é acusar a Petrobras por tudo de ruim que está acontecendo na economia brasileira. Então a Petrobras, ela se tornou uma espécie de vilã, né? É a geni da vez. Todo mundo joga pedra agora na Petrobras. A Petrobras é culpada disso, os acionistas, o presidente, os conselheiros, etc. Olha, nós precisamos ter um discurso muito claro, até para a população entender claramente as coisas. Existe uma infinidade de produtos cujos preços não são regulamentados por um país especificamente, que são as chamadas commodities. Para aqueles que estão nos assistindo, o que é uma commodity? Commodity é qualquer produto primário altamente exportável. Então nós temos commodities de origem mineral e commodities de origem agropecuária. Exemplo de commodity mineral: ferro, petróleo, cobre, ouro, prata, são exemplos de commodities minerais. Exemplos de commodities agropecuárias: carne bovina, carne de frango, carne suína, trigo, soja, milho. Nem todo produto primário pode ser considerado uma commodity. Por exemplo, um produto muito consumido por nós aqui no Brasil é o feijão. Feijão não é uma commodity, porque não é um produto altamente exportado. O feijão não é consumido em larga escala no mundo, mas o trigo é, o arroz é, o milho é. E esses preços, eles são regulamentados pelo mercado internacional. Exemplo disso: há pouco tempo nós vimos a disparada do preço da carne no Brasil. Ora, o Brasil tem o maior rebanho comercial do planeta. Tem mais boi no Brasil do que gente. Por que a carne subiu e o governo não conseguiu controlar o preço da carne consumida por todos nós? Porque esse preço é controlado pelo mercado, não é controlado especificamente pelo governo. O governo pode tentar controlar fazendo um congelamento, que é sempre um tiro no pé em termos de macroeconomia. E aqui não estou julgando se isso é certo ou errado. No caso do petróleo, ele é, das commodities minerais, com certeza a principal do mundo, porque ela continua sendo a fonte de combustível mais consumida do planeta. Para além do fato de que ela é usada como fonte de combustível, o petróleo, ele é fonte de matéria-prima para um sem número de produtos, como plástico, por exemplo, borracha, isopor e tantas outras coisas. Então, em 2014, por exemplo, a Petrobras foi usada politicamente no Brasil. Segurou-se o preço, houve uma intromissão política muito grande, assim como no preço da energia. Pagamos um preço caro por isso depois. Então, em 2017, mais ou menos, foram feitas uma série de modificações na lei das estatais, na lei interna da própria Petrobras, de tal forma que a Petrobras não servisse mais de manipulação política em época de eleição. Uma dessas questões foi formar, a política de compliance da Petrobras para evitar corrupção e a formação de conselho e de uma diretoria que não estivesse à mercê de quem está no poder naquele momento. Então, a culpa dos preços altos e da Petrobras ter aumentado novamente os combustíveis não é da Petrobras. É que o preço do petróleo, ele é regulamentado em nível internacional. Além disso, 40% aproximadamente do diesel que nós consumimos no Brasil é importado, porque nós não temos capacidade plena de refino. Além disso, cerca de 10% da gasolina também é importada. Grande parte dos insumos que nós precisamos para refinar petróleo também são importados, assim como equipamentos. Logo, é um mercado altamente dolarizado. Então você tem duas questões: tanto o preço do barril, comandado pelo mercado internacional, como pela flutuação também do câmbio do dólar.
Então, assim, vendo tanto o presidente da República como agora o presidente da Câmara chamou a Petrobras de tirana e acusando os executivos da Petrobras e não sei mais o quê, em todos os lugares do mundo o preço dos combustíveis está nas alturas, em todos os lugares. Mas apenas no Brasil resolveu-se escolher uma empresa como a culpada. Todos os governos estão fazendo esforços para tentar, de alguma forma, amenizar os impactos do preço do combustível, mas sem vilanizar a empresa. E no caso da Petrobras, é curioso quando o governo fala da Petrobras e que está dando lucros milionários para os seus acionistas. Não sei se vocês lembram, quando a Petrobras abriu o capital, porque ela é na verdade uma empresa de capital misto, abriu-se a possibilidade de que quem tinha dinheiro no fundo de garantia pudesse comprar ações. Portanto, milhares de acionistas da Petrobras são trabalhadores, são pessoas comuns, são pessoas simples, não são todos os acionistas bilionários. Além disso, 51% das ações da Petrobras pertencem ao governo. Portanto, a cada aumento que tem de preço de combustível, quem mais lucra com isso é o governo, porque ele é o que mais recebe dividendos. Só no ano passado, o governo recebeu 40 bilhões de dividendos. E o governo lucra não só com o aumento, mas ele lucra com a cadeia de impostos que existe em cima disso. E existe uma coisa na inflação que é uma coisa curiosa e macabra, né? A inflação ela é boa para os governos, tanto para o Estado como para a União em termos de recolhimento de impostos. Se a inflação aumenta 1%, ou 2%, ou 3%, o recolhimento de impostos aumenta mais ou menos nessa questão também. Então, por que o governo não diz assim, olha, eu vou subsidiar mais o gás, o combustível para motoristas de táxi, de Uber, para pequenas transportadoras e tal, abrindo mão dos meus dividendos? Seria uma forma. Outra questão, quando o presidente da Câmara fala em CPI, é criando mais uma cortina de fumaça, na verdade. Porque não tem cabimento isso. Então, assim, por que o presidente da Câmara dos Deputados não diz assim, olha, nós vamos abrir mão aqui dos 16 bilhões de reais do orçamento secreto para subsidiar os combustíveis e baratear, principalmente para as pessoas que mais precisam? Ou porque o presidente da Câmara não faz uma proposta assim, olha, nós vamos cortar 10% dos gastos do Congresso Nacional e usar isso para ajudar o governo a subsidiar o petróleo? Então, assim, é impressionante como nesse ano de eleição tenta-se medidas populistas e discursos que, na verdade, só estão sendo usados para enganar a população, porque o problema não está aí. Então, assim, o problema não está na questão, assim, tem que se entender a que é que a Petrobras está submetida. E não acusar a Petrobras, que é a maior empresa brasileira praticamente, como se ela fosse a vilã e a culpada. Então, de tempos em tempos, vai se encontrando um culpado para os nossos problemas, né? Ora é o governador, ora é a imprensa, ora não sei quem, né? Agora é a Petrobras. E depois, de verificado que não é a Petrobras, será o quê? Né? E todas essas medidas que tentam se tomar, elas têm um viés eleitoreiro, ou seja, assim, se tenta fazer isso antes das eleições, não se pensa em o que a gente poderia pensar em termos de política pública para garantir então uma amenização nos preços de combustíveis a médio e longo prazo, que fosse duradouro, né? Então, assim, mais uma vez eu digo, a gente precisa entender claramente a situação, entender como a Petrobras funciona, por que os preços do petróleo aumentam. Os governos precisam, como eu falei, no mundo inteiro os governos estão tentando soluções para amenizar isso, porque o preço está aumentando no mundo inteiro. Mas não é acusando e tentando, né, atacar uma empresa que nós vamos resolver o problema, e sabemos que a Petrobras não é a culpada, né? Como se a Petrobras fosse uma vilã muito ruim, né? Olha lá, está querendo massacrar os brasileiros e tal, porque não se trata em absoluto disso. Muito obrigado, presidente.